Você acredita em Deus, nos deuses, no universo, em alguma existência superior a você? Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje com o tema Religiosidade e Espiritualidade, o impacto em nossas vidas. E para falar sobre esse tema muito interessante, eu recebo hoje aqui com muito prazer o professor Nerod Douglas de Oliveira Santos. Pronunciei correto, professor, o primeiro nome? Correto. Maravilha, acertei, treinei bastante antes. O professor ele é filósofo, teólogo e mestre em ciências das religiões, coordenador do projeto Só Ter, Lugar de Vida, aqui no Imbu, em Salvador. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. E também completando nosso time aqui hoje, eu recebo com muitíssimo prazer ela, Cláudia Lopes. Ela é terapeuta e ativista quântica, empreendedora, youtuber, escritora e já foi fonoaudióloga, professora e mestre em fonoaudiologia, até que despertou para outros sentidos da vida. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Eu acho tão interessante falar, ela foi fonoaudióloga, porque hoje não exerce mais a profissão, mas não deixa de ser, né? Não pode negar o passado. Não pode, não deve de forma alguma. Então, a gente escuta muito falar no termo religiosidade, espiritualidade, mas será que a gente sabe realmente o que é? Fomos em busca de várias definições e aí eu achei uma bem bacana e eu trouxe para vocês. É o seguinte: religiosidade, em seu sentido mais amplo, é o termo abrangente usado para se referir aos numerosos aspectos da atividade religiosa, dedicação e crença religiosa. No sentido mais restrito, a religiosidade trata de quanto uma pessoa é religiosa. Trata mais disso, de quanto ela é, do que de como ela é. Então, não importando muito quais são as práticas, os rituais, quais são os símbolos, ou aceitando uma doutrina sobre deidades ou de vida após a morte. Essa fonte aí foi a Wikipédia, certo? Então, professor, você concorda com essa definição? E ainda vou mais além. Qual é a diferença entre religiosidade e religião? Pronto. A religião é uma crença. É um atributo que alguém decide contemplar uma divindade, uma escolha. A religião é uma escolha que o indivíduo tem com relação ao sagrado. E a religiosidade é a prática desse campo religioso, ou seja, quando ele coloca a crença em prática através de atos religiosos, né? E aí a espiritualidade vai ser uma outra dimensão que eu creio que você vai tocar mais à frente. Mas então, a religião é um campo de concentração de uma crença, né? E a religiosidade é como ele faz isso acontecer de forma prática no seu cotidiano, né? Concordo com a visão colocada, principalmente porque existe 10 mil, eu fui pesquisar para ver qual o número disso no mundo, existe 10 mil campos religiosos no mundo. Então, assim, de milhares de crenças que transformaram em credos religiosos dos mais diversos tipos e etc., né? Então, definir religiosidade ou definir religião é apenas um ponto de vista, porque pode ser compreendido de diversas outras maneiras a partir do ângulo de quem está fazendo essa interpretação, né? Maravilha. E o mais à frente que a gente ia tocar sobre espiritualidade é agora, porque eu vou perguntar isso para a Cláudia. Cláudia, qual é a diferença que existe entre religiosidade e espiritualidade, no seu ver? Então, eu vejo, vamos ver como é que o professor, né? Como é que ele entende como mais um estudioso. Mas eu entendo a espiritualidade como um aspecto muito mais individual. A espiritualidade, ela não está necessariamente linkada a instituições que pregam a religião ou a religiosidade. Então, assim, a espiritualidade como uma fonte de energia interna mesmo, dentro de cada um de nós, como nós acessamos o nosso divino, e o divino sem ser religioso, né? O divino como uma essência maior, como eu linko muito o termo espiritualidade e energia, né? Essa energia, essa ampliação da consciência, essa energia que habita nós e que nós vamos, a partir de um determinado momento, tomando mais e mais consciência. Maravilha. Ok, então é isso. A espiritualidade, a pessoa pode desenvolver a espiritualidade sem ter uma crença religiosa,
né? Então, a espiritualidade, ela está para além de uma crença religiosa, né? A espiritualidade, ela estaria muito mais vinculada ao campo da fé, né? E a fé, ela também é uma dimensão dessa relação muito íntima do indivíduo com esse sagrado que ele entendeu ser acessado por ele ou que ele acessou em algum momento da sua vida e que ele compreende existir para além da sua realidade material, né? Então, e aí a espiritualidade, portanto, ela pressupõe para além da crença religiosa, para além de denominações ou para além de campos religiosos. A espiritualidade é algo que pode ser compreendido na vida de alguém que não tem, de repente, uma prática religiosa. E mais pra frente a gente vai falar mais de fé também, porque tudo envolve essa questão dessa crença, essa capacidade que a fé tem, inclusive até de cura. Mais pra frente. Agora, professor, eu queria saber o seguinte, ao longo de toda a história da existência humana, né, sempre as crenças, elas influenciaram muito na sociedade, né? Como é que é essa influência, tanto na construção quanto no modelo de uma sociedade? Então, na verdade, a fé, ou esse processo que dá construção para um campo religioso, nasce de a gente costuma dizer, né, dentro do campo tanto da teologia como das ciências das religiões, ou na própria filosofia, de uma ausência, uma procura, né? Ou seja, quando o indivíduo diante de algo não explicável, a partir das suas concepções racionais e materiais, daquilo que ele tem às mãos, ele então procura explicar ou compreender isso que ele está tentando enxergar, que ele está enxergando, mas que ele não consegue explicar, a partir de uma concepção de fé, né? Então, assim, então dá para dizer que o homem, desde que existe, ele tem concepção de fé, portanto, há crenças. A crença faz parte da condição humana desde a sua primeira existência. As dimensões e construções religiosas que se dão posteriormente. Mas a fé, a crença no ser, no divino ou no sagrado, em algo para além de mim, em algo que explique a minha existência, de onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da minha vida, qual a razão da minha existência. Então essas perguntas, elas são respondidas nessa relação que o indivíduo tem, subjetiva, com o divino, com o sagrado. É que a gente costuma normalmente, né, trazer muito essa coisa do divino como algo o sagrado como algo inacessível. E o divino e o sagrado faz parte de cada um de nós. Todos nós somos seres divinos e sagrados. Só que aí as religiões e as instituições acabaram instituindo hierarquias, né? Então, assim, o divino é algo que você não acessa, é algo que... eu vejo isso muito numa concepção mais até... não vou chamar de contemporânea, mas mais atual, porque se a gente for pensar na Idade Antiga, isso que o professor traz como essa percepção sobre quem eu sou e viver a minha divindade, ela era muito quando não tinham as religiões enquanto instituições marcando quem é o divino, quem tem o poder, quem não tem o poder. Isso se vivia de uma forma, a espiritualidade, de uma forma muito mais livre, de uma forma muito mais solta. Então, não tinha problema. As pessoas provavelmente não tinham... Quando eu me lembro, lá quando eu vivi naquela época... As religiões mais pagãs, digamos assim, né? Não tinha muita preocupação se eu acreditava, se eu não acreditava. Eu me conectava e também não tinha muita coisa assim para você poder ter uma regra de conexão. Então, ó, assim, se você agir assim, você vai para o céu. Se você agir assim, você vai para o inferno. Então, a gente lidava com a espiritualidade fora da religião, talvez de uma forma mais livre, né? E aí me vem muito na sua fala também essa coisa de que a pessoa fala, eu sou ateu, não acredito em nada. Não, você acredita. O que é não acreditar em nada? Porque se a gente pensa na nossa existência enquanto alguém que existe, você acredita em você. E assim, se o divino está dentro de mim, então de alguma forma eu também sou Deus. E aí a gente vai numa coisa... Aí, Cláudia, eu vou para você, entrando nessa questão que você colocou aí. Por exemplo, o Brasil é um país laico, onde todas as religiões podem ser cultuadas livremente, né, de acordo com a vontade de cada um, mas a gente ainda presencia muita questão de intolerância religiosa. Você acha que existe ainda isso, pelo fato da pessoa se preocupar mais em doutrinar o outro do que alcançar o divino por conta própria? Eu vejo que a gente atravessa um momento onde... culturalmente, a própria ciência limitava, né, dentro dessa linha mais pragmática, dentro dessa linha mais mecanicista.
de colocar o mundo e nós como uma máquina, como coisas que tem um mecanismo e que funciona, isso nos distanciou muito de um nível de consciência sobre quem efetivamente nós somos. E aí, então quando eu me distancio de quem eu sou, da consciência de quem eu sou, eu fico muito mais vulnerável a que alguém possa dizer, olha, delimitar para mim, né? Delimitar para mim. Então, o certo é esse, o errado é esse. Então, a partir das experiências que eu vivo, a partir do social que eu interajo, aquilo vai ser verdade ou não verdade. E aí a gente entra no conflito, numa guerra. Porque quando a gente diz, você... nas mais variadas formas de expressão da fé, né? Quando ela entra na religião. Então, assim, se eu vejo Jesus, ou Maomé, ou se eu vejo Deus, se eu vejo Krishna, se eu vejo Buda, essas várias formas de olhar, elas não são certas nem são erradas. Né? São apenas diferentes. São apenas diferentes. Com o mesmo objetivo final. A gente imprime de acordo com as nossas necessidades enquanto grupos sociais. Então, por que eu não acredito, mas por que eu tenho que agredir você que que acredita numa religião de matriz africana, por exemplo? Né? Eu não tenho nem a dimensão de que isso é cultura. Eu tenho a dimensão só que isso não pode, é proibido, que é pecado. Então, essa coisa do pecado foi instituído muito para nos manter no controle. Né? Porque se você tiver, acho que aí são várias formas de você pensar a fé, a crença, ou o campo religioso, né? Porque se você pensar do ponto de Durkheim, que era um grande estudioso, né? Emile Durkheim, que era um grande estudioso, um sociólogo, um grande estudioso do campo da religião, Durkheim vai dizer o seguinte, olha, a religião é um fato social. E uma vez que ele é um fato social, ele está dado, e uma vez dado, o julgamento sobre ele não pode pressupor juízo de valor. Então, assim, e aí, então, vai muito do ponto de vista. E aí, eu tenho uma frase que eu gosto quando fala de ponto de vista, do Leonardo Boff, que ele diz que ponto de vista nada mais é do que a vista a partir de um ponto. Né? Então, aquilo que você enxerga a partir de onde você está. Então, criticar o campo religioso do outro, muitas vezes, é uma fragilidade daquilo que você crê. Então, por você não ter firmeza naquilo que você crê, ou porque você tem uma construção, um construto religioso que ele é muito fundamentalista, construído a partir de um fundamentalismo, de uma radicalidade, então você não consegue ter o diálogo com aquele que é diferente daquilo que você está conhecendo. Né? Então, eu vou te interromper só um pouquinho, porque a gente estourou o tempo, o assunto está maravilhoso. É só um intervalo, você não sai, daí é bem rápido, a gente já volta com mais ponto de vista. Fique aí. Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje com o tema religiosidade e espiritualidade, o impacto em nossas vidas. A gente foi para o intervalo, eu interrompi o professor porque o nosso tempo tinha estourado, e o professor falava de uma frase de Boff, que eu achei muito interessante, que o ponto de vista é a vista a partir de um ponto. A vista a partir do ponto. Querendo explicar essa questão, por que às vezes a religião do outro incomoda tanto a gente? Conclua, professor, por gentileza. Então, na verdade, o dogmatismo religioso que acaba sendo o elemento que constrói a intolerância. Né? O dogmatismo é a ideia de que você tem uma construção de um campo de crença em um determinado momento da história da humanidade, e aí você transforma em um dogma. O que é um dogma? É algo que se cristaliza e é considerado uma verdade absoluta, plena e única. E a partir disso, então, a partir dessa dogmatização do campo da fé, que acaba se constituindo a partir de instituições e etc., as pessoas, então, têm uma intolerância para aquilo que vai para além, ou aquilo que é diferente, ou aquilo que é contrário ao meu dogma. Né? A religião não deveria produzir isso, pelo contrário, a religião, o termo vem do latim religare, que é a ideia do religar do indivíduo para com o eterno.
essa concepção, ela deveria produzir um indivíduo, inclusive, muito mais apto para o diálogo do que para a intolerância, né? Eu particularmente sou cristão, né? Sou presbiteriano, né? E entendo que o Cristo, né, Jesus, né, as narrativas, para quem crê no Cristo do ponto de vista da fé, na existência e tal, e para quem não crê no campo das narrativas, né, se você vê o discurso do Cristo, é um discurso contra a intolerância. É um discurso que prega exatamente aceitar o diferente, conviver com a diferença, respeitar a solidariedade, o amor, a justiça, né, a misericórdia como elementos principais. Aí quando você vai para a instituição do campo religioso, a partir do discurso do Cristo, torna-se um dogma, e esse dogma pode se transformar num processo de intolerância, num discurso religioso diferente do meu, né? Então a intolerância nasce da dogmatização da crença e da institucionalização da crença a partir de instituições que vão nascendo e que vão se constituindo, às vezes que deveria dialogar, quando na verdade muitas vezes não E acontece. a gente espera que cada vez mais volte a essa origem do diálogo e do respeito, né? Porque a gente não precisa aceitar, não precisa concordar, mas eu tenho que respeitar, eu preciso. Eu sempre trago, do ponto de vista, estatísticas, adoro trazer. E até agora eu não trouxe nenhuma estatística, vou trazer agora uma estatística. Preste atenção, olha só. De acordo com o IBGE, a maioria da população brasileira se declara católica, sendo o Brasil o maior país católico do mundo, com cerca de 100 milhões de fiéis. Mas, segundo José Eustáquio Diniz, doutor em demografia e professor da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, ENSE-IBGE, esse cenário está em fase de transição. Olha o que o professor coloca, o doutor coloca. Até 2022, a presença católica na população brasileira ficará abaixo dos 50%. E em 2032, o percentual da presença evangélica será de 39,8%, superior à da católica, que será de 38,6%. Professor, diante disso, que a gente sabe muito bem que a religião, ela, como a gente colocou mesmo, ela participa muito da construção da sociedade. Qual é o cenário que o senhor percebe diante disso, que a gente vamos ter lá em 2032? Então, quando a gente fala em evangélicos, né, o termo é extremamente abrangente, né, e as pessoas, até as pessoas que participam das religiões de campo evangélico, de espectro evangélico, também muitas vezes não sabe se localizar dentro desse espectro porque ele é extremamente amplo, né? Então, você tem dentro do campo dos evangélicos, você tem as igrejas históricas, que são as igrejas que vêm desde a Reforma, que são os presbiterianos, luteranos, anglicanos, depois os metodistas e etc. Você tem os pentecostais, que chegaram no Brasil em 1910, a Assembleia de Deus, a mais conhecida e etc. Você tem os neopentecostais, que são os grupos que vão nascer a partir das comunidades mais abertas, com uma dimensão mais de uma pós-modernidade, né? E então isso aí é uma gama gigantesca. Então, ou seja, quando você fala em evangélico, é muito difícil você pensar exatamente que campo que você está se referindo, né? Ao que tudo indica, com esse crescimento bastante ampliado, dar-se mais pelo campo do neopentecostalismo das comunidades, principalmente essas que dominam as grandes expressões de comunicação, como rádio, televisão, super bem localizadas em estruturas de comunicação muito qualificadas e etc. Então, a probabilidade do crescimento, esse crescimento, seja mais com esse viés, né? Mas, assim, é muito difícil também você construir isso com tanta segurança, né? Ou seja, se os evangélicos serão a maioria, quem serão esses evangélicos, né? Não dá para ter tanta segurança assim, mas pressupõe-se que os evangélicos desta maioria sejam esses que estão nascendo a partir destas novas igrejas que se construíram no campo da pós-modernidade, que são as igrejas neopentecostais. Pressupõe-se que seja esse estilo. E, Cláudia, a gente falando de física quântica, né? A gente escuta-se muito falar, mas muita gente não tem ainda dúvida do que seria. O que é a física quântica e onde é que ela entra aí nessa conversa que a gente está? Então, nossa, eu esquentei agora. Porque assim, né? Bom, o que eu acho muito perigoso essa questão dessas estatísticas todas, de como a gente inclusive fala, né, que eu acho que é bem pertinente o que você traz. Eu queria chamar a atenção, né, da gente, pegando esse gancho, não da física quântica, eu vou colocar a física quântica depois,
Mas eu queria chamar a atenção assim, né? O que você acredita? E aí falando mesmo para quem está assistindo a gente. O que você acredita? Qual é a sua fé? O que você quer da vida? Né? Quem é você? Primeiro, pergunta. Agora eu esquentei. Tá? Quem que é você? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Assim, porque o que você acredita? Qual o sentido da vida, né? Exato. A gente está falando aqui de espiritualidade, de religião, estatística, de qual religião vai ter. A religião católica tinha mais números de pessoas, religião agora protestante talvez tenha mais números de pessoas. Isso significa o que para você? Isso impacta o quê? E isso é o grande risco, porque esse discurso separatista, esse discurso preconceituoso, é assim, eu sou mais, parece torcida do Corinthians, do Flamengo, do Bahia, do Vitória. Não, nós não estamos falando, religião não é torcida, né? Religião, fé não é torcida. E como é que a gente, hoje, como é que você está quando você vai para uma instituição, e assim, me perdoe vocês, né? Quando você entra numa instituição, a instituição religiosa, ela está dizendo para você o quê? Está dizendo para você que você pode, que você não pode, que isso é pecado, que você vai para onde? Não pode. As pessoas não podem fazer isso com a gente. A física quântica entra como? Porque tudo é energia. O amor é energia. O amor pode tudo. Então, assim, nós estamos numa relação de amor, né? Então, eu acho que a ciência limitou muito a gente nesse sentido. Porque quando, você como filósofo, né, eu adoro filosofia, mas assim, quando a gente parou de pensar quem eu sou, eu parei de pensar quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, para poder pensar o que o sistema quer que eu pense, o que eu tenho que consumir. Eu não sei mais se eu gosto de tal coisa, porque eu já não consigo nem pensar sobre isso. Eu simplesmente vou na leva. E eu acho que nesse sentido, quando eu amplio a minha consciência sobre ser energia, independe da religião, sabe? Posso ficar falando aqui, né? Independe da religião. Independe, não é não, professor? A religião, eu vejo que as religiões, elas funcionam muito bem quando elas nos ajudam a dar norte para as nossas dores. Elas nos acolhem. Ela acolhe um coração que está partido. Coração partido é energia, né? Eu estou no desespero, mas a verdade está dentro de cada um de nós. E essa verdade que está dentro de cada um de nós, que deveria ser o guia, que é a verdade da ética, que é a verdade do amor ao próximo, do respeito. Então não é porque a Cláudia está falando de espiritualidade, acredita em reencarnação, acredita que eu sou melhor e nem pior. É uma perspectiva que me faz ser uma pessoa do jeito que eu sou e que eu consigo, a questão é, eu consigo transformar o meio ao qual estou inserida, de que forma? Porque eu vou transformar esse meio. Ponto. Então, assim, nós estamos conversando, a gente estava falando isso lá no camarim. Ponto. Nós estamos conversando aqui, a gente está transformando, de alguma forma, esse meio. Porque só de falar, eu estou sentindo meu coração agora fazer bum, 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 bum. Na hora que Isley faz isso é energia. Tá emanando alguma coisa, tá emanando energia. Você está sentindo? Sim. A gente sente. E eu fico pensando que isso é que é transformador, sabe, Michele? E quando a gente amplia a consciência para isso, não vai ser um padre que vai dizer para mim se eu estou pecando ou não estou pecando. Então eu estou num relacionamento ferrado. O meu marido me controla. E aí pode ser a mulher também, tá? O meu marido, que é no meu caso. Assim, o meu companheiro, minha companheira me controla. Ele é ciumento, ele é não sei o quê. Não, mas você tem que ficar porque você jurou lá no casamento até que a morte o separe. Que morte separe, gente? A gente veio aqui para ser feliz. Aí é que tá. Você pensa sobre a sua felicidade? Você pensa sobre a sua vida? Todos os dias quando eu acordo. Então, mas sabe o que? Esse ângulo ele chama muito a atenção, porque é o seguinte, o que acontece? O detalhe todo é que, vou usar, você falou de filósofo, vou usar um filósofo, né? Vou usar o Sartre, que o Sartre diz o seguinte, olha, o meu limite termina quando começa o seu. Então, o que ocorre? A questão de que a religiosidade, eu fiz 53 anos, a minha progenitora está aqui, fiz 53 anos no sábado. Né? E eu tenho 53 anos e 9 meses, né, de uma experiência religiosa, que os meus avós já tinham, os meus bisavós também. E que para mim foi extremamente libertador ao longo de toda a minha vida.
ela me ajudou a amar, ela me ajudou a ética, ela me ajudou a saber o que é justiça. Eu aprendi com meu pai a partir dos preceitos, eu não quero usar termos aqui para não dar defesa de um campo religioso, mas dos preceitos éticos que ele construiu a partir da crença que ele tinha. Me ensinou a justiça, me ensinou a ética, me ensinou o respeito ao próximo, me ensinou a misericórdia, me ensinou solidariedade. Né? Então, assim, a minha experiência, e aí eu não estou falando como cientista da religião, estou falando numa dimensão de experiência. A experiência com o sagrado, contemplada a partir de uma relação coletiva que eu tive, fez muito bem à minha vida. Não quer dizer entendeu? que não fará. Exato. É que vai muito também do como o indivíduo ele encara aquela situação. Vou de novo falar então, o sociólogo, né, Durkheim. Durkheim diz o seguinte, olha, o campo, a relação que você tem com uma estrutura social, ela deixa de ser alienação se for sua escolha. Perfeito. Entendeu? Então, assim, não é porque a relação com a religião necessariamente ela é escravizante ou ela é alienada. Né? Ela é a partir da forma com que o indivíduo se relaciona com ela. Então, se ela é uma escolha, se ela é uma decisão, né, ele vai inclusive questionar os princípios trazidos por esse ou por aquele líder a partir da leitura que ele vai ter do preceito religioso que ele está participando. E não simplesmente aceitar tudo como verdade absoluta. Exatamente. Então, o que é importante é a pessoa participar com afinco, com qualidade, com inteligência e ela saber questionar as posições que estão sendo estabelecidas, inclusive a partir dos próprios preceitos que aquele campo religioso lhe transmite. Né? Por quê? Porque a questão... há um universo para além de nós, há algo de subjetivo. E aí, por exemplo, o que permite o diálogo interreligioso? A partir do momento que eu vou subjetivar, e eu vou encontrar, não dos princípios que estão colocados em cada preceito religioso individual, ritual, mas quando eu abstraio, né, e eu saio desse campo da individualidade, tendo segurança do que eu creio, tendo segurança do que eu acredito, e por essa segurança eu tenho condições de dialogar com outro que pensa diferente de mim, que é o campo exatamente da construção ecumênica, macroecumênica e etc., eu tenho capacidade de dialogar com quem pensa completamente diferente de mim, sem nenhum problema. E aí, então, eu posso abstrair e eu posso encontrar, então, não o ponto de vista de A, nem o ponto de vista de B, mas um terceiro ponto de vista, o C. Né? A Hannah Arendt chama isso de um princípio de uma construção de uma comunicação ativa. Né? Ou seja, o A está presente, o B está presente, mas o que C constrói não é nem A nem B. E o A, o B e o C podem coexistir tranquilamente. Exato. Por isso que o nome desse programa é Ponto de Vista, percebeu? Olha quantos pontos de vista e não saia daí de novo, é um rápido intervalo, a gente já volta. O assunto tá bacana hoje, né? Então fique aí. Voltamos com o Ponto de Vista, hoje com o tema religiosidade e espiritualidade, o impacto em nossas vidas. Tema gostoso, tá rendendo, que tá passando tempo que a gente tá nem sentindo. Gente, vocês sabem que o programa é gravado, né? Estamos gravando hoje aqui, 28 de novembro, mas quando for ao ar, que hoje eu sei que o seu dia é 5 de dezembro, uma quinta-feira, não é isso? Hoje, às 19 horas, o professor vai dar uma palestra no espaço... Está todo mundo convidado, dá tempo de ir ainda. A Estação do Ser, aqui em Salvador. Não é isso, professor? Isso. E o título da sua palestra é o seguinte: religiosidade. Ainda precisamos tanto? Qual é a resposta para esta pergunta? Se eu responder agora, perde a graça do evento. Mas, pensando a ideia da religiosidade, no campo da espiritualidade, nessa questão da ausência, né? Ou seja, o divino ou o sagrado como essa subjetividade, essa resposta de uma ausência por algo que nos responda sobre a vida, sobre o sentido da vida, a razão da nossa existência e etc. E justamente de que se religiosidade por si, talvez hoje nesse mundo pós-contemporâneo, né, que a contemporaneidade ela está em transição, né?
Hoje já se fala em pós-moderno, né? A gente nem entendeu ainda o que é pós-modernidade. Já estamos no pós-pós. Que a pós-modernidade já está acabando, ou seja, alguns dizem que ela já acabou, inclusive. E o que é religiosidade nesse momento, né? Como na contemporaneidade, então é muito mais no sentido da crença, da espiritualidade, do sentido do ser, né? Da busca por essa razão da existência, né? Eu acho que é isso que a relação com o sagrado pode produzir. Alienação, opressão, dogmatismo, não é o caminho. O caminho é uma construção de verdade, é uma construção de solidariedade, uma construção de paz, né? Eu acho que essa relação que o divino deve trazer para uma experiência coletiva. É a construção do amor, como a Cláudia sempre colocou muito bem aqui, e aquele amor mais amplo. E falando em espiritualidade, a Cláudia este ano lançou-se como escritora, não foi isso? O Despertar da Espiritualidade. Qual é o objetivo deste livro, Cláudia, quando você pensou assim em fazê-lo? Então, na verdade, foi um chamado também, porque também como professor, eu também já sou bola, gente, lá antiguinha. E essas experiências, eu acho que isso que é legal, né? Eu venho de uma família católica, eu tenho 55 anos, e lá a gente tinha muito assim, que ir para a igreja, para a missa, meu pai foi seminarista, e isso foi uma experiência muito rica para mim, né? Em todos os sentidos, porque quando você vive qualquer experiência dentro de uma religião, de uma instituição, você pode viver essa fé e esse amor. Só que aí chegou num determinado momento que eu comecei a questionar algumas coisas. Eu falava, não faz sentido isso para mim, isso não faz sentido. Que é a atribuição quando eu começo a perguntar quem que eu sou, o que que eu quero, o que que eu gosto. E eu comecei a falar, não, essas coisas não estão muito fazendo mais sentido. E aí eu comecei uma busca pelo que fazia sentido para mim, né? E quando eu me mudei para a Bahia, eu sou paulista, e aí quando eu me mudei para a Bahia, assim, Salvador é uma cidade que tem um potencial energético muito forte. E aí, a terra do axé, né? E essa energia juntou com muitas mudanças e eu entrei num processo muito difícil emocionalmente falando. E eu lembro que um dia eu estava voltando para casa, eu estava com manifestações físicas mesmo, e aí eu estava voltando para casa e aí falou assim, olha, era como se eu escutasse, né? Ou você vai procurar um psiquiatra ou você vai cuidar da sua espiritualidade. Eu falei, eu vou cuidar da espiritualidade. E aí eu não sabia exatamente o que era. E aí eu fui. E aí esse caminho me ajudou muito, muito a me encontrar, me ajudou muito a ser quem eu sou hoje e a ser livre. E o livro esse... Vamos mostrar o livro, isso. Despertar da Espiritualidade, um caminho de transformação e autoconhecimento. Foi exatamente esse percurso meu, como foi, porque eu briguei durante muito tempo com as minhas sensações, com as minhas emoções, com essa hipersensibilidade, com a minha intuição principalmente. Então, eu conto aqui como é que eu fui vivendo a experiência da espiritualidade fora da religião, porque para mim era assim, era o que era a religião, era o padrão que eu tinha, e na medida em que eu fui experimentando, eu fui me transformando, e isso foi me libertando de muitas crenças limitantes, foi me libertando de muitos dogmas, de muitos paradigmas que me limitavam muito enquanto ser. E o livro eu conto exatamente como foi essa experiência, termina em 2012, né, Quando de lá pra cá a gente viveu no improviso, porque o mundo ia acabar, resolveram não acabar mais com esse mundo. É isso, eu falo assim, no final do livro eu falo assim, Hora extra. Eu tinha tudo planejado até lá, de agora em diante. No final do ano, aí eu cheguei à seguinte conclusão, meu Deus, e se chegar dia 21 de dezembro e o mundo não acabar, o que vai acontecer? Tô ferrada, né? Porque tipo, ai, tô... A gente achando que aquele empréstimo do banco ia ficar aí, não precisava pagar, aquela maravilha. Nada disso, o mundo não acabou, vai pagar suas dívidas. Sim, então a espiritualidade permeia muito a minha vida desde sempre. No início via religião, depois via essas sensações, né?
E hoje, assim, foi muito libertador mesmo. E aí a intuição para escrever esse livro foi: compartilhe a sua história, porque ela pode ajudar muitas outras pessoas A libertar outras pessoas. a entender quais são esses processos internos, essa chamada interna. Bacana. Professor, a gente falou de fé no início do programa. Como explicar a fé? Que a gente tem relatos, né, maravilhosos de pessoas que se curaram, inclusive doenças como o câncer, elas são muito baseadas nessa questão de acredito. Lógico, vai pela medicina, mas tem coisas que nem a medicina consegue explicar de curas. Qual é esse poder da fé? Tem como explicar? Então, a fé não se explica. O que se explica é os fenômenos decorrentes da fé. Porque a fé é uma experiência individual. Então, agora, a partir daquela experiência individual ou aquela experiência coletiva, então você constrói um construto simbólico que acaba explicando concepções de fé, né? Ela pode se dar a partir em alguns campos religiosos, que pressupõem a ideia do indivíduo que busca o divino, né? E em outros, o divino que se manifesta voluntariamente, se apresentando ao indivíduo e dando-se por ele a ser conhecido, que dentro do campo da teologia isso é chamado de epifania, né? Ou seja, o divino que se revela. E aí ele se manifesta e a pessoa então interpreta, constrói um campo simbólico sobre isso, e isso é transmitido para o outro, e o outro acredita também. Isso se dá um construto coletivo de uma concepção de fé, que aí depois pode acabar se tornando religião ou não, pode se institucionalizar ou não, aí é uma outra questão. Então a fé é essa relação subjetiva, simbólica, do indivíduo com o sagrado, né? E quando ela é subjetiva e ela é simbólica, então, consequentemente, não dá para cientificamente explicá-la. Mas dá para né? senti-la. Mas dá para sentir, E dá olha- para crer. Por isso que a fé, no texto de Hebreus, né, diz que fé é crer naquilo que você, aquilo que ainda não aconteceu e ter certeza daquilo que está por vir, né? Então, fé é crer naquilo que ter certeza daquilo que não aconteceu e acreditar naquilo que você não está vendo, que não é concreto ainda, né? Essa Ou seja, concepção. pise que o chão vai ser colocado. Exato, ou seja, fé é dar um passo, né, e acreditar no acontecimento. Agora, as pessoas confundem muito fé com pensamento positivo, né? Qual é a distinção? É porque o pensamento positivo está localizado em si e a fé pressupõe o sagrado, né? A fé pressupõe um ser superior, né? Mas dá para aliar as duas coisas. Dá para aliar as duas coisas. Eles não são adversários, mas são diferenças de percepção. O professor falou de transição, aí eu lembrei de uma conversa que a gente estava tendo no camarim. Porque antes de a gente vir aqui, a gente ficava... O que é que acontece de acordo com a crença da Cláudia, né, e de muitas pessoas, o que é que acontece no dia 12/12 de 2019, Cláudia? Daqui a pouco, daqui a alguns dias. Então, a gente estava conversando, né? Na verdade, assim, se a gente for pensar no universo, tudo existe para evoluir, né? E nesse processo de evolução, também tudo é matemático, tudo é energia e tudo é matemático. Então, em determinadas combinações e sincronicidades astrológicas, e também a gente perdeu muito desse conhecimento ao longo da nossa evolução, mas a gente sabia antes que essas sincronicidades, elas geram portais. A gente chama o portal, na verdade, ele é uma janela de oportunidade. É como se nós acessássemos no campo da vibração, no campo da energia, nos portais, potenciais de energia que vão... Não, são energias que potencializam as nossas intenções, os nossos sentimentos. Então, combinações como 12/12 de 2019. Se você fizer somar, 12 é 2 e 1, dá 3. Então, você tem 3, 3 e 2019 dá 3 de novo, porque 9 e 1 dá 10, 2000 e aí 10 com 2. Já tem que pegar a calculadora aí. É porque, gente, para vocês entenderem aí que está assistindo, você sempre tem que chegar no número unitário. Então, você vai somando um número mais outro. Quando fica uma dezena, você soma uma com a outra, para dar um número. Aí, por isso que essa data toda dá 333. Deu pra entender? Pega a caneta, você vai ver que dá. Faz a conta,
Se você coloca 333, o final é 9. 9 é fim de ciclo. E qual é o fim de qual ciclo nós estamos vivendo agora, dia 12? De um ciclo de transição, ao qual nós, enquanto os seres humanos, nós passamos por uma prova muito significativa. A gente precisava provar que nós éramos capazes de exercer o amor incondicional, que é o coletivo. E aí você fala, pera, Cláudia, para, porque assim... Toda notícia que eu vejo por aí, você quer me convencer que a gente conseguiu? E a gente conseguiu. A gente pescou nesse Enem, tenho certeza. Nós conseguimos, né? Graças a gente conseguiu, em termos de energia, de consciência. E aí, assim, aí você fala assim, tá, então, como é isso, prova? Quer ver uma prova? Pensa você, como você está hoje com relação ao seu ambiente que você vive. A sensação que nós temos é que está todo mundo doido, está todo mundo sofrendo muito. Então, assim, é muita gente deprimindo, é muita gente... E aí você fala, então, como que nós conseguimos? Porque é isso, a gente precisa passar por esse grande funil, a gente precisa nos curarmos individualmente enquanto sociedade. Então, esse 9 é o fechamento de um ciclo, de um período de evolução que nós estamos entrando na nova era. Eu estava falando para eles, o ano que vem, 2020, é a nova era. Nós estamos iniciando um período em que a gente precisa entrar e nós vamos aprender a amar incondicionalmente. Nós vamos aprender a nos relacionar com o ambiente de uma forma completamente diferente. Só que para isso a gente precisa também da nossa fé. Então, assim, acreditar que tem algo que é muito maior do que isso daqui, para eu dizer assim, vale a pena. Afinal de contas, o que você veio fazer aqui? Por que nós estamos aqui hoje reunidos, aqui conversando? Tem que ter um sentido. Olha, a gente precisava de 3 horas de programa para poder debater tudo isso aqui, porque é muito assunto. Já está acabando, mas eu queria só deixar uma dica. O que fazer, então, nesse 12/12/2019? A dica que eu tenho passado é assim. Nós precisamos, quando a gente vai para o novo, o que a gente precisa fazer? Deixar o que é velho. Então, a palavra de ordem para a nova era é desapego. E não é desapegar, tipo, então tá, então vou dar meu sapato que eu não uso mais, sabe? Aquela coisa que eu não quero mais. Não, é desapego das emoções, das sensações. Se você é um cara controlador, para de controlar. Se você é ciumento, para de ter ciúmes. Sabe, se você é aquela pessoa cheia de drama, deixa o drama de lado, simplifica as coisas. Aí você fala, como que você pode fazer isso? Óbvio que não é assim, né, num passe de mágica, mas vai na nossa intenção. Então, um bom exercício para a gente fazer é assim, vai para o futuro, fecha os olhos, né? E aí você fecha os olhos, imagina você no futuro. Imagina você no futuro sem precisar se preocupar que você tem conta para pagar. Calma, antes de você dar essa risadinha que todo mundo aqui. É verdade, sabe? Conta para pagar é um limite, é controle. Imagina você no futuro se relacionando com as pessoas sem duvidar das pessoas. Sem duvidar se a sua mulher, se o seu esposo está te traindo. Não, é o amor incondicional. Então, a gente fica muito preso no passado, nas dores do passado. Vamos fazer o presente agora, o nosso futuro. Então, faz uma meditação, né? Aproveita, nós estamos na lua nova. Eu gosto muito dos ciclos. O que é que você quer trazer para a nova era? O que você quer trazer, Michele? Pensa assim. Opa! Vai ser uma lista tão grande, porque eu estou pensando aqui, olha. O que você quer trazer para a nova era? E que não seja coisas tangíveis. O tangível é o como, é o que vai viabilizar. Isso vai vir. Pensa o que você quer, que vibra no seu coração. E quando você pensa para você, lembra que tem um coletivo que está se beneficiando com tudo isso. Então, quando eu faço para mim e eu impacto a minha vida, com certeza eu vou impactar o outro. Então, você pode meditar. Aí você fala, mas eu não consigo meditar. Não é meditar assim, sabe? Não precisa ser esse tipo de meditação. Mas tipo, vai pra esteira. Criar uma ligação mais íntima, né, com o universo. Pensa em algum momento, pensa você no futuro, sem ninguém atrapalhar a sua vida. Olha, e aí se você fala assim, nossa, então, eu tenho muitas pessoas que eu atendo que falam assim, eu não tenho tempo para mim, porque tem as crianças, tem o marido e tal. Então, isso já é trabalhar o futuro. É um tempo. Eu acho que é a busca por um sentido. Por um sentido. Aí eu vou pro professor, porque já estourou o nosso tempo.
Qual seria o conselho nessa busca por um sentido? Olha, eu tenho lido muito nos últimos meses e anos Viktor Frankl, que é um psicanalista austríaco, que ele escreve alguns livros, um deles é exatamente esse título, A Busca por um Sentido, e ele diz o seguinte, que felicidade e sucesso são efeitos colaterais na vida de quem tem sentido. Então, assim, se você tem sentido, né, e aí a fé, a crença, o divino, o sagrado, aquilo que você crê para além de você, não só a si mesmo, mas para além de mim, né, ele me ajuda tremendamente para que eu possa ter essa construção de um sentido, essa construção de uma razão. Né, de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou, quem eu sou, qual o sentido da minha vida, por que eu estou na minha casa, qual o sentido da minha vida como pai, como mãe, como amigo, né, como filho, né, na sociedade que eu estou. Ou seja, o sentido da minha vida, essa razão da minha existência é o que me move e faz com que eu coloque o pé ao descer da cama e iniciar um dia e encerrar um dia e saber que eu vivi de forma digna e que valeu a pena viver. Então eu entendo que a fé, que a crença no sagrado, que a crença de uma forma positiva, baseada no amor, orientada pela misericórdia, orientada para a solidariedade, ela tem de fato um papel extremamente fundamental para que a gente consiga viver dessa forma. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero tê-los novamente aqui para a gente continuar, porque vai ter que ter o ponto de vista parte 2 desse assunto. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo Ponto de Vista. Tchau, tchau.